Obrigada, Sandra. Obrigada, Osmar, pelo convite. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês, né? É sempre bom a gente estar dialogando com os colegas e refletindo um pouco sobre os desafios que a gente tem aí nesse momento, né? Então, também quero começar saudando vocês pelo dia de paralisação, de luta, né, das universidades estaduais do Paraná. É fundamental isso, é fundamental que a gente recupere as nossas ações, né, e as mobilizações tradicionais. Eu acho que quando veio a pandemia, antes da pandemia, muito se falava das novas formas de luta, né? E eu brinquei que durante a pandemia a gente viu que tem algumas novas formas de luta que achavam que daria certo, que a gente viu que não deu certo, né? Se não é a pressão mesmo, a mobilização nas ruas, os governos não entendem muito outra linguagem que não seja essa, né? Então, saudar a paralisação de vocês, saudar aí a luta na campanha salarial. Acho que assim como as estaduais, nós das federais também estamos com uma defasagem enorme, e depois de 6 anos, estamos num novo processo de negociação com o governo federal, né, que a gente não sabe exatamente no que vai dar. Mas também, como vocês, estamos sem reposição, né? Não dá nem, a gente não pode nem mais falar de reajuste nesse Brasil, né? Porque é tanta defasagem, a inflação já comeu tantos nossos salários que nem reposição inflacionária a gente tem conseguido ter, né? Nós também estamos há 6 anos sem nenhum tipo de reposição, e agora é possível que a gente tenha alguma reposição, muito aquém do que a gente precisa e das nossas perdas, mas, enfim, pelo menos reabrimos uma possibilidade de negociação, né, que estava zerada. Então, acho que quando o Osmar falava aí que vocês foram a última universidade, né, a se consolidar nesse conjunto de universidades estaduais que tem no Paraná, né? Eu sempre gosto de falar, quando eu vou aí, que vocês são o maior conjunto de universidades estaduais do Brasil, né? E isso acho que não é pouca coisa, ao contrário. E entre as muitas formas que o governo tem, que os governos têm, né, de tentar minimizar e tentar fracionar a nossa luta, deixando cada estadual de uma maneira, né? Que era muito, eu acompanhei muito de perto quando eu estava na direção do Andes, eu acompanhava muito a situação das estaduais, porque, inclusive, eu sempre tive muita curiosidade de entender a lógica e os mecanismos perversos que o governo do estado utiliza para dividir a categoria, né? Que é um pouco o que eles fazem em quase todos os lugares, mas no lugar que tem uma rede tão grande como o Paraná, isso acaba sendo muito eficiente, né? Então, ter carreiras distintas, ter condições de trabalho distintas, né? Então, isso é uma estratégia, de fato, que divide muito a categoria. Aqui no Rio, nós tínhamos 3 universidades estaduais, agora uma se juntou com a UERJ, e a gente também sempre falava aqui que, imagina, as outras 2 queriam ser a UERJ. A UERJ que ficou mais de 1 ano sem salário. Então, imagina a condição das outras 2, né? É tão... E aí os professores falavam, olha, é tão pior do que a UERJ que a gente prefere ser incorporado pela UERJ, né? Então, hoje nós temos 2 universidades estaduais aqui, uma foi, de fato, incorporada pela UERJ, nós temos a UERJ e a UENF, que é do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e também uma luta, né? Uma luta para se ter uma carreira única, para se ter o investimento nas condições de trabalho, devidas, enfim. Mas acho que nós temos um desafio que é pensar, acho que o Osmar dá um gancho que eu acho que é importante, que é pensar esse momento que você se constitui enquanto uma universidade, né, vindo de um processo de faculdades isoladas, esse processo, que é um processo por conta da luta de conquista, de se constituir enquanto uma universidade, ele se dá no momento de absoluta regressão da educação pública superior, né? Então, essa é uma contradição que vocês vivem no dia a dia, mas que me parece que ela não é menor para a gente pensar os desafios que nós temos hoje enquanto educação pública superior. Porque esse parece ser um dos elementos centrais. Nós brigamos, e aí nós todos, né, das estaduais e das federais, de algumas municipais, né, e a situação das municipais é ainda pior, né? Ontem mesmo falava, algumas municipais elas cobram mensalidade
Então, há uma descaracterização absoluta do que é a educação pública, né? Como você fala que é pública se tem cobrança de mensalidade, né? Então, isso para nós é uma questão central. E a gente sabe que não é à toa, porque esse é um projeto, né? Aquilo que que os autores e que a gente vem já construindo e debatendo longamente nos últimos 30 anos sobre qual é o projeto do capital para a educação. Então, acho que pensar que esse projeto do capital para a educação ele teve diferentes fases e diferentes momentos, né? Que, obviamente, tem uma estreita ligação com o momento que o capitalismo vive, com as necessidades para o desenvolvimento capitalista e com o próprio processo de mudança no mundo do trabalho. E uma coisa que acho que a gente vem pontuando é que identificar essas fases, né, e esses momentos talvez exija de nós hoje pensar qual é o momento que nós vivemos hoje e quais são as demandas na lógica do capital para a universidade pública e, portanto, qual tem que ser o nosso projeto de reafirmação de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e absolutamente contra-hegemônica ao que o projeto do capital propõe. Porque me parece que também nós hoje não vivemos exatamente a mesma coisa que nós vivíamos há 30 anos atrás. Então, compreender as nuances dessa reestruturação, as nuances da mudança do capital, as novas demandas, nos colocam alguns desafios que, alguns, mesmo que não sendo absolutamente novos, eles atingem um patamar diferenciado, como, por exemplo, o ensino mediado pela tecnologia. E eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, né? Se não é uma novidade isso, porque não é uma novidade, há 30 anos os organismos internacionais já pontuavam como elemento estruturante para a educação na América Latina, né? Aquilo que o Banco Mundial chama de uma educação terciária. Se isso não é novidade, é necessário a gente reconhecer que a pandemia nos colocou num outro patamar dessa educação no Brasil, né? Então, hoje há uma incorporação muito mais... Há uma incorporação, na verdade, não só no ensino, mas como em várias outras dimensões do nosso trabalho. E parece que esse é um debate que tem que estar muito ligado não só com o processo de mercantilização da educação, que esse sim já é um debate antigo que nós fazemos, mas com o processo de desestruturação das nossas condições de trabalho, como algo que agrava aquilo que já era frágil, aquilo que já não tinha tanta estruturação, aquilo que já era precário se precariza ainda mais com uma educação mediada por tecnologia, né? Com um trabalho mediado pela tecnologia. Então, acho que nós temos como desafio buscar compreender, bem, nesse projeto do capital, a educação continua a ser um locus de investimento para a construção e consolidação de uma mercadoria rentável para o capital? Acho que esse é um elemento que a gente tem que perguntar. Por exemplo, acho que tem coisas que eu vou perguntar mesmo, porque eu acho que são coisas que nós temos que nos desafiar a pensar, né? Como que está o processo da rede privada de ensino da educação superior? Porque nós tivemos um boom das instituições privadas de ensino, nós tivemos um processo absolutamente massacrante de privatização do ensino superior, inclusive com recursos públicos incentivando o desenvolvimento da iniciativa privada. Nós tivemos, em determinados momentos, uma busca por alguma educação com mínimo de qualidade, e parece que nós estamos vivendo um outro momento da iniciativa privada, que é uma educação absolutamente esvaziada de sentidos e de conteúdos, né? Porque ela parece ainda mais frágil do que a forma como ela foi construída. Uma educação privada que nos parece muito voltada e mediada pela tecnologia. Quando a gente olha os dados do censo, né, educacional,
do INEP, é muito chocante como o ensino à distância cresceu no Brasil. E o ensino à distância cresce no Brasil nas instituições públicas, mas majoritariamente nas instituições privadas. Então, quando a gente pega os dados, por exemplo, do penúltimo censo, antes do censo da pandemia, eu gosto de falar desse porque eu acho que ele é muito emblemático para nós, porque é o censo que não pegava ainda o resultado da pandemia. A educação à distância tinha crescido 45% no Brasil. E a educação presencial tinha reduzido em número de vagas mais de 5%. Isso antes da pandemia. Então, vejam, a gente já tinha um processo em curso que a pandemia acelera e agrava. Então, óbvio que depois da pandemia, a gente está tendo aí faculdade privada que tem agora seguro-desemprego, né? Aqui no Rio tem faculdade que anuncia seguro-desemprego. Você pode entrar na faculdade, porque se você ficar desempregado, você tem 6 meses de garantia de pagamento da mensalidade. Os cursos mediados por tecnologia agora estão num preço, assim, 100 e poucos reais. Não é nem mais um valor que tinha um custo, né? Então, assim, há, de fato, um esvaziamento absoluto. Óbvio que sem falar no tripé ensino, pesquisa e extensão, que é algo não só que não é cobrado a essas faculdades isoladas, por conta da nossa própria legislação, como não é da sua natureza mesmo, né? Porque o ensino mercantilizado ele não vai investir nem em pesquisa, nem em extensão, que nós compreendemos como elementos estruturantes e articulados da formação profissional, né? Então, acho que pensar esse novo estágio que nós vivemos pode nos ajudar a pensar o que esse novo estágio vai impactar nas nossas instituições públicas. Para que ter uma educação pública de qualidade? E aí eu acho que tem um outro elemento que parece que é central, ou que deveria ser central para nós. Nós sempre avaliamos, e a gente que faz uma análise na perspectiva do campo crítico, obviamente que a gente parte das análises do mundo do trabalho, das transformações do capitalismo, para compreender as determinações de macro e as mediações disso nas nossas realidades particulares, né? Só que parece que a gente faz essa análise, mas faz ela ainda muito descolada. E me parece que esse é um elemento central na conjuntura atual. Para esse mundo do trabalho absolutamente reconfigurado, né? Para o mundo do trabalho que a mediação da tecnologia avança de forma avassaladora, para o mundo do trabalho, como diz o Ricardo Antunes, da indústria 4.0, uberizado, né? Mediado pela tecnologia em diferentes níveis, qual é a demanda do capital para a educação pública superior? O que eles esperam de nós? Porque o que eles esperam de nós está ligado com o investimento que eles terão em nós. E para a gente sair dessa relação, só fazer o que esperam de nós e que vai corresponder a um determinado nível de investimento público, é necessário que do lado de cá a gente reafirme um outro projeto de universidade, que não será feito sem luta e sem mobilização, e do qual a mobilização virtual é absolutamente insuficiente, porque é necessário que a gente recupere o enfrentamento nas ruas e a mobilização nas ruas aos governos, né? Então, primeiro, identificar qual é a demanda deles. Segundo, reafirmar qual é o nosso projeto. E evidenciar que, portanto, existem sim projetos em disputa. Não é o mesmo projeto. E me parece que, em alguns momentos, projetos que são inconciliáveis, né? Porque há determinantes e demandas que são muito distintas. Mas só identificar a diferença entre os projetos e a diferença entre os projetos
e as demandas distintas, me parece também que é pouco para nós. Porque acho que é necessário que a gente compreenda as sutilezas na mudança e nas demandas desse projeto. E aí eu queria falar um pouco de algumas dessas sutilezas que, na minha avaliação, têm relação com o debate das nossas condições de trabalho, tem relação com o debate da autonomia universitária, né? Tem relação com o projeto de universidade que a gente defende, né? Então, acho que a primeira questão é a gente identificar, para este mundo do trabalho desregulamentado e precarizado, o que as universidades privadas vêm fazendo dá conta, né? Porque é uma educação esvaziada de qualidade, esvaziada de sentido, para garantir os índices que, inclusive, os organismos internacionais exigem para que os países atinjam de escolarização e de certificação em larga escala, como diz o Banco Mundial, mas não garante a qualidade, não garante a formação da força de trabalho para um lugar que não seja o lugar da subalternidade. Mas a primeira mediação importante, como essa é uma base material que avança de forma rápida, ela não avança sem um movimento amplamente ideológico desenvolvido pelo capital. Então, nós consideramos que há uma formação de baixa qualidade, mas uma parte, inclusive da classe trabalhadora, compreende que essa é uma forma rápida de obter um certificado e de ganhar autonomia no mundo do trabalho. Porque aquilo que nós compreendemos como precarização das relações de trabalho, uma parte da classe compreende como autonomia. Veja que o debate de autonomia é um debate caro para nós do movimento sindical. Essa é uma polêmica que nós temos, inclusive, com os governos. Quando a Constituição Federal fala da autonomia das universidades, alguns governos, tanto governos federais, quanto os diferentes governos federais, quanto governos estaduais, eles compreendem que a autonomia é universidades, busquem os recursos que vocês precisam, vocês são autônomos, façam parceria público-privada. E nós compreendemos justamente ao contrário, porque nós defendemos que a autonomia da universidade é para gerir o recurso, mas que o recurso tem que ser 100% público estatal. Então, o debate da autonomia, ele não é um debate fácil de ser compreendido. E ele tem muitas perspectivas. Da mesma maneira, quando a gente fala sobre o mundo do trabalho. Então, qual é a autonomia que nós estamos falando do mundo do trabalho? Como diz Ricardo Antunes, é o patrão de si mesmo? É o privilégio da servidão, como Ricardo trabalha? Isso é incorporado por uma parte da classe trabalhadora. Então, não é fácil fazer o debate de que nós temos uma educação superior precarizada, aligerada, porque para uma parte da classe isso ganha incorporação. Vou fazer um outro paralelo, como, por exemplo, o debate das escolas militarizadas do governo, do PSIM, que é o programa das escolas cívico-militares que o Bolsonaro criou. Se para nós que somos críticos a esse programa, essa é uma maneira autoritária de desenvolver a educação, fora tudo mais que a gente acha, para uma parte da comunidade é uma maneira de ter uma educação de qualidade. Então, esse não é um debate fácil de ser realizado com a população. Né? Estou falando isso só para a gente ver o tanto do nosso desafio, porque existem mediações distintas. Uma, que é o enfrentamento que a gente tem que fazer para garantir o projeto de educação que a gente defende, e isso é feito junto com o poder público, né, ou contra o poder público, mas é necessário que a gente tenha mediações com o conjunto da sociedade. E nem sempre essas mediações são as mais simples e mais fáceis. Então, esse é um elemento que, para nós, deveria ser central. Porque o que está no horizonte
é um processo de absoluta reestruturação do ensino superior público. Uma refuncionalização das universidades. E que, se só tiver como opositor a comunidade acadêmica, é muito possível que a gente não ganhe esta luta. Então, saber identificar os nossos gargalos, os nossos limites e os desafios de diálogo com a comunidade me parece central para a luta em defesa da universidade pública que a gente quer. Essa luta não deveria ser só da comunidade acadêmica, mas sim do conjunto da sociedade. Por que hoje uma parte da sociedade, da população... Eu trabalho com extensão e pesquisa na Maré. Eu militei muitos anos na questão urbana e em favela, e hoje, como professora, eu faço pesquisa e extensão nessa mesma favela que eu durante 10 anos como assistente social. Uma parte da comunidade é contra o ensino médio, falando do ensino médio, que hoje nós estamos aí no dia de luta pela revogação do ensino médio. E por que é contra? Porque faz sentido real na vida dela. O novo ensino médio está expulsando os pobres da educação. Então, eles não querem aquele ensino médio. E aí você ganha um novo patamar de reivindicação. Então, esse me parece um elemento central nessas mediações. E uma segunda mediação, ainda, nesse debate, porque o debate de uma educação esvaziada de sentido, que interessa ao capital, não só no que tange a formação da força de trabalho, mas também ideologicamente, ele tem um outro sentido para estratos da classe trabalhadora que são mais privilegiados. E aí eu vou começar pelo mais distante para chegar em nós. Por exemplo, durante a pandemia, o sindicato que atende 7 ministérios do governo federal, que são ministérios ligados à ciência e tecnologia, enfim, 7 ministérios do governo federal. Eles fizeram uma pesquisa com os servidores se eles estavam gostando ou não do trabalho remoto. Mais de 70% disse que preferiam continuar no remoto. Hoje a gente pega, por exemplo, o pessoal da Justiça, que em quase todos os estados está trabalhando remotamente, e a principal briga deles é para continuarem trabalhando remotamente. Os servidores da Anvisa, os servidores da regulamentação aérea, eles nem moram mais no estado em que eles estão lotados, porque eles trabalham 100% remoto. Esses trabalhadores, que são de um outro patamar, óbvio, eles não são os assalariados, eles não são os uberizados, eles não são os mais precarizados, eles têm salários, inclusive, muito melhor do que os nossos. Eles querem hoje continuar trabalhando remotamente. Não tem problema para eles. Eu vou fazer um debate na Assembleia com o pessoal da Justiça de São Paulo, tinham 1.000 trabalhadores na Assembleia. 1.000 trabalhadores. Eles ficaram loucos quando eu falei da invisibilidade que é o trabalhador que não está para atender o público, que está trabalhando remotamente. Ele não é visível à população. Ele não é demandado pela população. Ele é facilmente substituído. Os trabalhadores ficaram enlouquecidos, porque a grande maioria da categoria defende continuar remotamente. Em São Paulo, vários tribunais eles estão indo um dia apenas por semana, presencialmente. Todo o trabalho é feito remotamente. Esse é um patamar de reconfiguração do mundo do trabalho absolutamente preocupante. Porque, vejam, não é o precarizado, o absolutamente precarizado. É aquele, inclusive, que vai demandar uma educação com alguma qualidade para poder passar no concurso público. E, portanto, vai demandar esta universidade que nós defendemos. Contraditoriamente, uma universidade que nós defendemos presencial
e que esses trabalhadores acham que no mundo, na sua relação de trabalho, pode ser mediado pela tecnologia. Então, saber identificar as nuances e os diferentes projetos também do capital para as universidades, porque para as universidades privadas vai ser uma determinação e pode ser para as universidades públicas outra determinação. É importante para nós. Mas agora chegando em nós, no nosso desafio. Essa que foi uma das principais mudanças e alterações do último período, que foi a incorporação da tecnologia no nosso fazer, né? No nosso fazer profissional, tem ou não tem capilaridade na nossa categoria, entre os docentes? Tem ou não tem capilaridade entre os discentes? Eu não sei como é que estão vocês nas estaduais, daí, mas nas federais, por exemplo, o governo federal ele fez um projeto de reestruturação administrativa para os servidores técnicos administrativos trabalharem remotamente. Então, uma universidade ela pode ter 90% dos técnicos administrativos trabalhando remotamente. Se você trabalha numa universidade, você não atende o público, você não mantém a universidade aberta. E aí, aqui na minha universidade, por exemplo, a gente teve casos tipo um departamento que os professores pegam o material no almoxarifado, porque mexem com tecnologia. E a direção fala assim, o dia que o servidor estiver em casa e você for dar aula, você tem que pegar um dia antes o equipamento e levar para sua casa. Imagina, a gente tem que pegar o equipamento público, levar para a nossa casa, para poder dar aula no dia seguinte, porque o servidor técnico administrativo do almoxarifado, que não tem nenhum sentido trabalhar remotamente, está em trabalho remoto. Veja a sutileza do esvaziamento por dentro da universidade. E qual a reação dos técnicos administrativos? Absoluta adesão ao programa de gestão. Querem trabalhar remotamente, claro. Querem trabalhar remotamente. Então, vários programas de pós-graduação, o atendimento só é feito remotamente agora. Para ter algum atendimento presencial que demande, você tem que marcar o horário. Você não pode mais chegar na secretaria da universidade para pedir uma declaração, porque não tem um servidor lá. Esse é o impacto da reestruturação do mundo do trabalho que a gente discute lá, aqui, nas nossas universidades públicas. E, obviamente, isso tem impacto na formação. Quanto mais invisíveis nós estamos, mais descartáveis nós somos. Fora o impacto disso para o processo de organização coletiva. Como que a gente se organiza estando de casa? Como que a gente se organiza coletivamente estando de casa? Como que são as trocas? Como que são as mobilizações? Então, me parece que, apesar de termos voltado presencialmente, esse é um debate de reestruturação da educação superior pública que deve ser por nós encarado com muita seriedade. Porque, se ele for levar a cabo, ele será, de fato, um dos elementos da reestruturação do ensino superior. E a gente tem que me parece que a gente tem que ficar atento a isso. Porque, junto com isso, vem outras questões que se relacionam com a autonomia, né? Então, se a maior parte dos trabalhadores, sejam professores, sejam servidores, estão fazendo suas ações mediadas por tecnologia, os próprios espaços democráticos da universidade, como os conselhos superiores, vão sendo esvaziados. Eu não sei como está aí na universidade de vocês, mas na minha, até hoje, o conselho universitário continua remoto. Hoje mesmo tem reunião do conselho universitário. Remotamente. Conselho universitário remotamente, a gente não pode mais subir na mesa para acabar com o conselho universitário, para não deixar passar uma pauta que a gente não quer, por exemplo, como a gente sempre fez. Então, é preocupante isso.
que as instâncias... Aqui é híbrido, a Poliana está falando. Que as instâncias democráticas da universidade sejam colocadas também de forma remota, né? Essa foi uma outra questão que me parece que a pandemia acelerou nas nossas universidades e que tem a ver com o debate da autonomia. Porque a autonomia pressupõe democracia interna. Não existe autonomia universitária se os processos da universidade não forem discutidos de forma coletiva com a comunidade acadêmica. Porque a gente não quer autonomia para o reitor ou a reitora decidir o que será. A gente quer autonomia para a comunidade acadêmica decidir. E se os espaços de deliberação coletiva estão esvaziados, ou são remotos, aqui o reitor, quando fica bravo, ele desliga o link. Desliga o link, acabou a reunião. Imagino que não deve ser diferente em vários lugares, né? Aqui sai da reunião do sindicato. Fica brava. É isso. Então, pensar o nosso desafio de compreender a autonomia para e passo com a exigência da democracia interna, o exercício da democracia interna. Das nossas representações das unidades nas instâncias da universidade, da própria instância superior da universidade, que deve ser democrática e que deve decidir de recursos às questões centrais da universidade. Então, não dá para pensar autonomia sem democracia, porque senão ela vira um nepotismo. É o reitor ou a reitora que decidem tudo sozinhos e comunicam a comunidade acadêmica. Então, isso é grave quando a gente pensa autonomia. Porque, às vezes, a gente acha que a autonomia é só discutir a nossa liberdade dentro de sala de aula. Esse é só um elemento da autonomia que a gente defende, por exemplo, no interior das universidades. Que, ainda assim, vejam, que esse debate da autonomia é o O, né? Está sendo capturado pela extrema-direita. A gente viu aí um parlamentar que falou barbaridades e que tem gente defendendo esse parlamentar falando que isso é liberdade de expressão. Ou seja, a gente pode falar tudo, mesmo aquilo que é absolutamente condenável pela sociedade. Isso é que é liberdade? Fazer um parênteses, que eu gosto de contar umas histórias porque eu acho que elas são emblemáticas. A escola da minha filha mandou esse ano uma mensagem no carnaval falando que o carnaval esse ano na escola só ia poder ir com máscara, só ia poder ir com coisas no cabelo e adereços no rosto. Não podia ir de máscaras nem de nenhuma roupa de fantasia. E no final eles colocavam assim, lembrando, é sempre bom lembrar que arma nem de brinquedo. Aí eu falei, gente, por que uma escola manda que arma nem de brinquedo? Aí eu fui atrás, tem alguma coisa, né? Aí eu fui atrás, porque no ano passado, no carnaval, uma dupla foi de nazista para a escola. Isso é liberdade? Olha a gravidade do negócio. Isso é liberdade? É essa liberdade que a gente defende? Não, né? Então, a extrema-direita também captura esse debate a seu favor. E não é essa liberdade que a gente defende. A gente defende uma liberdade que seja uma liberdade pedagógica, didática. Mas nós que defendemos uma educação socialmente referenciada, entendemos, inclusive, que essa liberdade didática pedagógica ela é construída coletivamente com os nossos pares. Eu não deveria ter o direito de ir para a minha sala de aula e fazer um programa totalmente diferente do que o meu departamento aprovou. Porque, vejam, senão a gente acha que a liberdade individual ela se sobrepõe, e por isso o debate da liberdade de cátedra, como falam, ele não é um debate tão simples. Por quê? Porque a minha liberdade individual ela não se sobrepõe à construção coletiva. Né? Então, esses debates que a gente vem fazendo ao longo do tempo, pouco a pouco foram sendo capturados pela extrema-direita. E nessa captura,
para nós é necessário reafirmar o que nós entendemos por autonomia, por liberdade, né? Qual é o projeto de universidade que nós defendemos. E eu queria trazer um outro elemento, ainda desse processo de refuncionalização da universidade, que me parece que é muito importante, que é o aspecto do adoecimento docente. Eu acho que nós ainda não tomamos pé do tanto que a nossa categoria está adoecida. Hoje, inclusive por conta da incorporação da mediação da tecnologia, a gente dá aula doente, né? Ficou doente. Ó, peguei aqui no meu departamento, era isso, foi o ano todo assim. Estou com Covid, essa semana vou dar aula remota, porque a universidade acabou com o remoto aqui, né? Mas se você está doente, você dá aula? Não tira licença, não é para ser assim? Então, como que a tecnologia, inclusive, agrava os nossos processos de adoecimento? Não só porque a gente passou a dar jeitinhos pela tecnologia para se manter trabalhando mesmo adoecido, como ela em si nos adoece. Nós somos quase que 24 horas sugados pela tecnologia, pelo zap da vida, pelos e-mails, pelas cobranças. Né? A gente o tempo todo dá resposta a isso. O que nós, professores, fazemos no nosso momento de férias? Eu brincava eu falei, nunca produzi tanto nas férias, porque ou você produz nas férias, depois que você volta para a sala de aula, você não tem como ficar escrevendo os artigos que você deseja ou que você é cobrado para escrever, né? E cada um faz do jeito que, né? De um jeito. Então, acaba que o nosso momento de férias também é um momento de trabalho. E é como se nós, professores, não parássemos. A gente não para. E isso vai repercutir no nosso adoecimento. Não tenho nenhuma dúvida disso. E é muito interessante, porque quando a gente faz o levantamento dos docentes nas universidades sobre a licença-doença, os docentes são os que menos pedem licença. Os técnicos pedem muito mais. E por que os docentes não pedem? Porque a gente sempre dá um jeitinho. A gente dá aula com febre, a gente pede para um colega substituir. Agora a gente dá aula remota, doente. Então, a gente naturalizou um processo que nos adoece. Pensar a refuncionalização dessa universidade, o projeto de universidade que a gente quer, a autonomia universitária e as nossas condições de trabalho, exige repensar os cuidados com a nossa saúde. Como é que pode a maior parte das universidades, depois de 2 anos de ensino remoto, volta para as universidades, com as universidades sem internet, sem estrutura nas salas de aula? As nossas instituições tiveram 2 anos para se estruturar, porque com algumas estaduais deram algum auxílio. Nas federais nós não tivemos auxílio de nenhuma ordem. Não sei vocês aí no Paraná se tiveram algum auxílio. Mas nós fizemos o ensino remoto com o nosso salário. Nós melhoramos a internet da nossa casa, nós compramos equipamento, nós melhoramos a nossa estrutura com o nosso salário, sem nenhum tipo de auxílio do governo. E aí, a gente volta para a universidade fisicamente, e é como se a gente... Aqui na minha universidade, eu falei assim, nossa, parece que eu dei um pulo. E voltei para o mesmo lugar, para uma universidade absolutamente sucateada. Auxílio zero aí também. Pois é, aqui também. A UERJ aqui teve um auxílio. Uma mixaria, acho que R$1.000, R$1.500. Então, é muito importante que a gente pense isso. Como que a gente volta para uma universidade que não se estruturou? Por quê? O momento da pandemia também nos obrigou a ter uma proximidade com a tecnologia, que algumas coisas são positivas e que a gente poderia levar para dentro de sala. Só que como que a gente leva se não há uma estrutura na universidade? Não tem internet na universidade? A minha universidade, das federais, ela é a maior de número de alunos, a UF. É a universidade com o maior número de alunos das federais. Tá? Imagina que essa universidade que não tem telefone na universidade
e não tem internet, é chocante, né? São mais de 70 mil alunos que a UF tem. Então, acho que é importante que a gente pense esses elementos que compõem um cenário e muitos outros, obviamente, né? O avanço do conservadorismo nas nossas instituições, não está só lá fora, está aqui dentro também, né? Não é uma coisa... Eu brincava no período da pandemia que eu queria que o Bolsonaro estivesse certo só em uma coisa, que era que as nossas universidades são centros comunistas. Se ele tivesse certo só nisso, eu já estava feliz. Mas nem nisso, infelizmente, ele estava certo, entendeu? Porque nós estamos longe de ser um centro de comunistas nas universidades, né? Então, a extrema-direita também está aqui, e a disputa ideológica e política também tem que ser feita dentro das nossas universidades, né? Então, acho que esses aí são alguns desafios para a gente pensar que nós vamos ter que enfrentar nessa quadra histórica que nós estamos vivendo. Acho que é isso para a gente fazer o debate. Eu já falei demais, né? Que eu falo, fui olhar aqui agora, caraca, não para de falar, pessoa. Desculpa. Não, excelente exposição, Evelyn. Vamos fazer um bloco aí, pessoal, de 3 para começar. E aí, por favor, o Renan já está se inscrevendo aqui. E aí pode ser levantando a mãozinha aí ou inscrição no chat mesmo, tá bom? Já passo a palavra para o Renan. Bom, bom dia, colegas, professores, professoras da Unespar. Bom dia, professora que palestrou, né? Eu me inscrevi para fazer uma breve fala, e evidentemente vai um pouco ao encontro também do que a professora colocou. Professora Evelyn, eu vejo da seguinte maneira: eu parto de todas as premissas, ou grande parte das premissas teóricas e problemáticas relacionadas ao mundo do trabalho, a radicalização do neoliberalismo no Brasil pós-Temer, e que, evidentemente, nos levou a esse processo social do trabalho e de gestão do Estado que, digamos assim, torna a situação da universidade nesse quadro que você analisou e que eu assino embaixo. Mas, professora, a minha fala, né, minha segunda colocação é o seguinte: como que fica a situação naquelas universidades mais vulneráveis, como a Unespar, que foi criada, digamos, reconhecida enquanto universidade credenciada em 2013, portanto, 10 anos, que nós estamos, digamos, na terceira gestão de reitoria, né? Tivemos 3 eleições, né? No momento em que se ataca, digamos, as universidades. E aí uma questão a pensar é como que funcionam as burocracias que fazem a gestão dessas universidades nessa conjuntura. Porque aí eu faço a minha avaliação vai no seguinte sentido: nas universidades mais vulneráveis, que é o caso da Unespar, que foi credenciada em 2013, sem nenhum aporte econômico do governo do Estado, nenhum aporte, nenhum, literalmente nenhum, trabalhando com a ideia de fazer mais com menos, o que acontece? As gestões, elas têm uma fala que diz o seguinte: preciso defender o meu CPF. E aí tem uma grande confusão de você atuar como gestor em relação ao processo legal. Ninguém deseja que os gestores superiores comprometam o seu CPF para responder a processos. Mas a questão não é essa, professor. A questão é qual é o compromisso político destas gestões em relação à universidade que ela se propõe a dirigir e que ela foi indicada pela comunidade. Professores, agentes e estudantes. E aí que eu acho que é um nó, professora. Por quê? Tem uma questão ideológica que você coloca, que eu concordo. Os gestores, eles não são puros, não é verdade? Eles têm uma concepção prévia de mundo e de gestão. Mas também tem a questão numa conjuntura adversa,
eu posso optar por fazer a defesa intransigente da minha universidade e deixar sob a responsabilidade do governador o que ele quer fazer com o meu cargo. Eu posso simplesmente capitular. Capitular do ponto de vista político, no sentido de aderir à gestão proposta pelo Estado. E aí eu passo a ser um gestor do Estado que, ao invés de defender a universidade, eu passo a fazer uma pressão para dentro. Para dentro. E aí, professora, me parece que as pessoas vão rompendo com todo o código de ética política moral pela qual a comunidade a indicou para assumir o comando da universidade por um determinado momento. Ou seja, nós temos uma espécie de corrosão do caráter de quem faz a gestão. Eu estou falando aí do Sennett, o mundo do trabalho e as transformações como um elemento que, digamos assim, interfere nas relações. E o que ocorre? A Unespar, então, ela tem uma situação sui generis. Porque você pega um conselho superior como o Conselho de Administração, que solta uma nota contra a entidade sindical que está justamente a defender a necessidade de mobilização para a defesa dos salários dos professores e condições da universidade pública. Solta uma nota. Quando solta uma nota, para mim, isso é um assinte político, porque é como se nós estivéssemos vivendo sob o tacão da ditadura militar e os órgãos superiores passam a fazer gestão contra a comunidade. É isso que eu acho que é importante. E o que é pior, age politicamente fazendo deliberadamente um modelo de gestão pró-governo do Estado, que, diga-se de passagem, é um ícone do bolsonarismo nacional, o Ratinho Júnior, perfeito? É um ícone. E, ao fazê-lo, olha só, manifesta também toda a sua própria ignorância, porque a empáfia de ser gestor, ao mesmo tempo, revela uma baita ignorância que confunde a autonomia do professor com convocação para a gestão. E o que aconteceu aqui, professora, no Paraná? Essa mentalidade empresarial obscura, neoliberal, submissa, de joelhos para o governo de Estado, o que ela faz? Confunde a autonomia universitária, como ocorreu aqui no Paraná, aonde se diz o seguinte: os órgãos, diretores, eles têm o direito, pelo Estatuto e Regime da Universidade, em convocar professores. É claro que eles têm direito para convocar a burocracia para fazer reunião, mas, do ponto de vista da autonomia docente, eles não têm o direito de me convocar para assistir palestra, porque a palestra implica em temas nas quais eu posso discordar, e que aí eu estou em guarida no artigo 206, que é eu que vou definir a minha pesquisa, a minha orientação pedagógica, a minha orientação teórica. Eu não preciso da pró-reitora vir falar para mim sobre qual didática eu tenho que adotar para dar aula, professora. Você está entendendo o nível que nós baixamos na Unespar? É o submundo do inferno. Está abaixo da camada do pré-sal essa gestão. É disso que eu estou dizendo. É o submundo do inferno. E eu estou disposto a debater com esses colegas da gestão. Se eles são burocratas, que venham para o debate aberto. Sem fazer a ideia, sem se amparar na ideia que eu sou gestor e quero falar 1 hora, você vai falar 5 minutos. Eu quero tempo igual, porque eu conheço essa gestão e quero debater essa gestão. Mas também eu conheço o sindicato. Eu sei que o sindicato, com todos os limites, ele batalha em defesa do interesse do funcionalismo e também em defesa da universidade pública. Então, é por isso que eu me coloco dessa maneira. Você me desculpa, eu estou endossando a sua fala e, ao mesmo tempo, eu estou aqui meio que puto da vida. Puto, porque eu queria debater com esses burocratas. Eu mostraria para eles, por meio de argumentos, que eles são burocratas e estão fazendo uma gestão horrível e que inaugurou a fase persecutória contra a ação sindical. Aliás, isso é crime,
porque eles estão incorrendo em atividade antissindical. Isso quem fazia era a ditadura. Qual que é o próximo passo que eles vão adotar? Eles vão perseguir os dirigentes sindicais? Eles vão perseguir os filiados? Ora, professor, eu estou aqui para pagar para ver se esses burocratas de plantão, certo, que o tempo inteiro exalam por todos os poros do corpo minuta, orientação sobre isso, sobre aquilo, se eles estão dispostos a discutir autonomia de professor, autonomia universitária e liberdade sindical com a devida necessidade e com a forma como deve ser. Então, Osmar, parabéns você, a Marília, pela atividade, parabéns, professora Héroe, pela sua fala. É um desabafo, mas é uma fala. Os colegas da Unespar me conhecem, e eles sabem o quanto que eu empenhei para colocar essa turminha na gestão. Mas assim como eu coloquei, agora eu estou disposto a debatê-los. Só que eles fogem, professora. Fogem como o diabo foge da cruz. Porque eles têm muito mais interesse hoje em se aproximar do governo do Estado do que debater com a comunidade. E fica aqui mais uma questão, talvez uma fala minha, uma interpretação que eu quero fazer de um modelo de gestão muito interessante. Se criou uma pró-reitoria estudantis que agora, professora, se deu para organizar o movimento estudantil na universidade. A senhora já viu isso? Reitoria chamar encontro de estudantes para discutir política estudantil? É o avesso do avesso. É um inferno depois do pré-sal. Do ponto de vista de entendimento das coisas, é uma lambança atrás da outra, misturada com um autoritarismo canhestro, provinciano, sem nenhuma sofisticação. É disso que nós estamos passando aqui, professor. Olha, muito obrigado, desculpa eu ter falado demais, mas hoje eu precisava aqui soltar os cachorros, porque eu estou atravessado. Parabéns, colegas. Estamos aí na luta, vamos fortalecer o Unespar e vamos fazer os enfrentamentos políticos necessários. Obrigado, Renan. Só para uma questão de organicidade aqui, vamos estabelecer um tempo aqui para as perguntas ou intervenções de 2 minutos, para que a gente possa possibilitar que a professora Eblin faça os seus comentários e que outros colegas possam participar da atividade, se assim desejarem. Eu só discordo do Renan de uma coisa: burocracia não quer ouvir e discutir argumentos. Não existe isso para a burocracia. Eblin, se você quiser fazer algum comentário já, ou a gente passa a palavra para quem está escrito. Passar? Passa, vamos deixar um pouco. Então, Valdir, pelo que eu vi aqui escrito, e na sequência, Elson. Bom dia, colegas. Bom dia, Eblin. Queria agradecer a presença, a disponibilidade de estar aqui hoje com a gente também, parabenizar pela fala. Eblin, eu queria trazer uma questão que eu acho que é importante, já que a gente está discutindo das condições de trabalho, do processo de organização dos trabalhadores. Bom, primeiro, nessa questão que o Renan traz, eu acho que a gente tem que se situar em que lugar que nós estamos. Eu tenho dificuldade de acreditar que qualquer administração superior esteja ao lado dos trabalhadores. Eu acho que é uma extensão do governo no momento em que se coloca nesse cargo, nessa posição, e nós temos o nosso papel enquanto movimento de trabalhadores, que é efetivamente defender os interesses de quem está do lado de cá, né? E não de quem está do lado de lá. Mas, enfim, isso aí acho que é uma outra discussão. Mas eu queria aproveitar essa discussão, inclusive, acho que essa posição que o Renan traz, eu acho que é importante para a gente pegar uma questão maior, que é a questão nacional, por exemplo, né? Eu vejo que você traz vários elementos que demonstram o quanto os trabalhadores estão desorganizados e têm dificuldade de resistir a esse conjunto de ataques que nós viemos sofrendo nos últimos anos. E quero ressaltar aqui que não são só nesses governos a partir do golpe, né? Vamos combinar. Quando a gente fala de EAD, por exemplo, a gente sabe que quem abriu as portas para o EAD foi o governo Lula, que deu todas as condições para isso chegar onde chegou. Então, acho que a gente tem que colocar as coisas nos lugares. E aí, eu queria perguntar o que você acha dessa organização, dessa burocracia sindical que hoje, longe de se dedicar a organizar os trabalhadores, está muito mais preocupada
a encostar em algum governo, né? E aí eu quero falar do nosso sindicato, inclusive, do AMS, né? Veja que nós tivemos situações que os sindicatos se organizaram para ir para a posse do Lula, mas não têm organizado a base para enfrentar os problemas que nós estamos enfrentando. Nós passamos por reforma da Previdência, reforma trabalhista, lei de terceirização, e parece que as coisas não acontecem, né? O movimento parece que não avança. E não avança, do meu ponto de vista, por responsabilidade das próprias direções sindicais, que precisam fazer um trabalho de base, que precisam entender que, por exemplo, mesmo o governo agora que se diz a esquerda, que ele tem problemas. Veja que o Ministério da Educação acabou de dizer que não vai revogar a reforma do ensino médio. Nós estamos falando do governo dito de esquerda. Então, eu gostaria que você trabalhasse um pouco o papel que tem as direções sindicais no sentido de organizar a base. Não adianta só dizer que o professor é desmobilizado. A gente precisa entender por que ele está desmobilizado. Por que a categoria não enfrenta esse conjunto de ataques, né? Inclusive, para fazer frente a administrações que assumem a reitoria e se colocam contrário aos colegas, né? É bom lembrar que, no nosso caso, a administração superior da universidade foi favorável à aprovação da LGU, né? Apoiou deliberadamente a aprovação da LGU, que é a pá de cal no ensino superior do Paraná. Então, eu gostaria que você pudesse trazer alguns elementos que nos ajudassem a entender um pouco, né, esse papel que os sindicatos têm, né? Só um dado que é importante, veja, se você pegar hoje a Central Única, a CUT, né, e outras mais, hoje não se fala mais em defender o salário mínimo que o Diese coloca como necessário. Estão defendendo o salário mínimo de 1.380. Não se defende mais a redução de carga horária. Então, assim, pautas que o movimento dos trabalhadores tiveram durante muito tempo foram abandonadas pelas burocracias sindicais, pelas grandes centrais sindicais. E aí você vê esse divisionismo, né, que mais separa a organização, mais divide os trabalhadores do que unifica a luta em torno de determinadas coisas. E aí acho que vai um pouco na direção do que você chamou a atenção. Não basta só a comunidade universitária, mas os trabalhadores de maneira geral. Eu acho que isso a gente está tendo muita dificuldade para unificar num momento como esse, em que os sindicatos estão nessa situação. Obrigado. Tá. Na fala do Elcio agora, a gente abre inscrição para mais um bloco, e aí, se houver necessidade, a gente vota pela abertura de um outro bloco, para a gente não poder comprometer a discussão posterior, tá bom? Mas aí, o coletivo aqui decide como é que a gente vai dar o andamento. Elcio. Muito bom dia a todos e todas, né? Eblin, obrigado aí pela presença. É sempre muito bom ouvi-la, né? Pelas contribuições que você traz. E acho que alguns colegas já colocaram aí no chat, né? Outros já disseram também. Nós fazemos parte do sistema, né? Da educação pública paranaense estadual, a sétima, né? A mais jovem das universidades, se é que dá para chamar um aglomerado de faculdades isoladas de universidade, nós não somos, né? É multicamp, nós estamos dentro de uma estrutura de multicampia, em que a formação majoritária, assim, pelos cursos é da licenciatura, e eu queria, assim, que você trabalhasse um pouco para a gente essa dimensão que me preocupou muito e me preocupa até hoje, porque, assim, historicamente é colocado, olha, o bacharelado, né, ele tem lá os seus problemas, as suas dificuldades, mas, em tese, né, no histórico da educação brasileira, a licenciatura foi ponta de lança, né? Se a gente pega ali, historicamente, ali a pedagogia, você pega os cursos mais, né, de ponta de lança mesmo, assim, da humanas também, enfim, né? Então, assim, nós temos majoritariamente uma universidade formadora de profissionais na licenciatura, né? E daí nós observamos, por exemplo, pegando o caso, né, do campus de Apucarana, quando, de forma muito heróica, né, o movimento estudantil secundarista esteve ocupando as escolas paranaenses, né, e denunciando para a gente na universidade que a reforma do ensino médio ela viria com tudo, ela ia destruir a universidade pública também.
E aí muitos colegas dentro do campo de Apucarana, da licenciatura, desdenharam a luta dos colegas, dos estudantes, né? E isso a gente dizia, os colegas falavam, né? Na época, a gente estava ainda na base do Sindiprol, a Duel, por conta de que o Sindiprol não teria se juntado ao ANDES ainda, depois a gente fez a reconfiguração da base recentemente aí, então só para ilustrar um caso, né? E a gente denunciou, a gente trouxe os colegas para fazer um debate, boa parte dos colegas internamente desdenharam essa questão dessa luta empreendida pelos estudantes para fazer a defesa lá na ponta da universidade pública. E eu estou me lembrando também, em 2017, né, o governo brasileiro pede lá o relatório para o Banco Mundial do ajuste justo, né, que a gente sabe que o ajuste justo veio para indicar para os países periféricos, né, para os países semicoloniais, que a educação precisava gerar lucros, tinha que ser transformada em mercadoria, privatizada, que nem você disse, remodelada, reconfigurada. Então, eu queria que você nos ajudasse, assim, em termos de provocação mesmo, a pensar, assim, olhando para a Unespar, como é que você vê essa questão do que aconteceu com aquela centralidade histórica da luta, da licenciatura, pensando no caso do bacharelado e da licenciatura, o que aconteceu, né, quando a gente fala em formação de professores, em que nível que chegou essa questão da chamada, eu vou colocar aqui entre parênteses, despolitização da categoria daqueles né, profissionais que historicamente, né, se pega de Saviani a todos os grandes aí, teóricos, né, da educação crítica, o que teria acontecido para esse abandono, digamos assim, dessas causas centrais dentro do processo de formação dos nossos colegas. Obrigado. Então, passo a palavra para a Eblin, e aí, na sequência, a gente abre um novo bloco. Tá. Vamos lá. Então, não tem muitas respostas, né? Mas vou tentar aqui trazer alguns elementos aí para o diálogo, né? Primeiro, Renan, eu sou de um campo no movimento, sou militante do movimento sindical, né? Não estou hoje em direção nenhuma, mas milito no movimento sindical. Eu sou de um campo do movimento sindical que acha o seguinte, que por melhor que sejam as gestões das universidades, nós do movimento sindical temos que estar autônomos dela, né? Então, a gente não defende, por exemplo, disputar as reitorias. A gente não defende que a nossa militância assuma cargos nas gestões. Por quê? Porque isso seria negar a própria estrutura do Estado, que é um Estado dentro da lógica do capital, né? Seria desconsiderar isso. Então, é necessário que a gente tenha autonomia até para que a gente tenha mais lutas. É tão engraçado, porque esse é um negócio que, para mim, é tão central, tão forte. Eu, uma vez fui num encontro, numa atividade sindical no Equador, e lá o movimento sindical do Equador, eles falavam com tanto lamento o seguinte, que na eleição do presidente, eles tinham girado todo o sindicato da educação básica para apoiar o presidente. Então, eles falavam assim, nós elegemos ele, e ele agora virou as costas para nós. Entende? Eu sou daquela que acha o seguinte, nós temos que nos manter autônomo, e autônomo não é neutralidade. Por isso que, por exemplo, no segundo turno das eleições agora a presidente da República, eu fui uma militante de base que defendi sim que os sindicatos tinham que se posicionar, porque ali era contra a extrema-direita. E contra a extrema-direita a gente não pode vacilar, porque nós vivemos 4 anos da mais profunda desgraça, que nós nem sabemos ainda, nós não temos dimensão da repercussão disso. Acho que nós só daqui vamos demorar um tempo para ter dimensão do que o governo Bolsonaro fez, mas mais do que ele incentivou na nossa sociabilidade. Aquilo que eu venho chamando de sociabilidade violenta, que está impregnado, não é só nas nossas instituições ou no governo, está nas nossas famílias, está nos nossos vizinhos, está no nosso medo de botar um adesivo no carro. Que sociedade é essa que você tem medo de botar um adesivo no carro?
Não existe isso. E isso foi incentivado pela extrema-direita. Então, se manter autônomo não é ser neutro, mas é se manter autônomo. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que não tem como ter ilusões com as estruturas das universidades. Elas vão fazer o jogo dos governos. E como nós não temos governos que sejam lá grandes coisas, né? Vocês aí, então, se bem vocês e nós, porque aqui no Rio também é desgraça total, né? Que ai, meu Deus, Castro, que é a desgraça da desgraça, né? Então, enfim, nós estamos páreo duro, nós e vocês, para saber quem é pior. Então, não tem muito como ter ilusão de que é possível assumir uma estrutura universitária e que que a gente vai estar imune à pressão de um projeto que é o projeto contrário ao que a gente acredita, né? Essas pessoas entram e elas acreditam no mal menor. E elas acreditam, inclusive, que vão fazer isso sozinhas, né? Porque a lógica autoritária, de alguma maneira, que é a da não construção coletiva, porque construir coletivamente dá trabalho. Alguém escreveu aqui no chat, fazer trabalho de base dá trabalho. É isso, dá trabalho. Né? Dá muito. Então, acho que isso, eu super entendo o seu desabafo, como você falou, e tenho muito acordo que as nossas universidades elas são um espaço de burocracia ali, e é muito importante que a gente mantenha as nossas entidades sindicais autônomas das reitorias e das gestões. Que a gente não coloque as nossas entidades sindicais a serviço de nenhuma gestão, seja das reitorias, seja dos governos, seja de partidos. Né? E aí, eu vou entrar um pouco na questão do Valdir. Valdir, prazer em te rever aqui. Valdir do Serviço Social igual eu. Mas eu vou discordar do Valdir, né? Vou discordar por quê? Porque eu acho que é uma leitura simplista colocar nas direções sindicais a responsabilidade da desmobilização. Eu acho que é desconsiderar a complexidade da realidade social que a gente vive. Eu acho que é limitador e também é hierárquico. Fala, a culpa é da direção, né? Eu acho que as direções elas são para dirigir. Só que eu acho que direção que não tem base é burocrata, né? E eu acho que, por exemplo, no caso do Andes, como você se referiu ao Andes, eu vou aqui falar, eu desafio alguém a ter uma entidade mais democrática do que o Andes no Brasil. O fato dos pequenos grupos não vencerem no Andes não significa que a gente não é democrático, ou que a estrutura do sindicato não seja democrático. É tão democrático que as pessoas podem, da sua casa, sem ir para uma assembleia de base, sem submeter as suas ideias ao coletivo, escrever a partir dos seus grupos políticos. Você sabe disso, você faz isso. E manda para o caderno do sindicato. E pauta um congresso com 700 professores sem ter discutido isso na sua base. Nenhum sindicato tem isso nesse país. Nenhum partido tem isso nesse país. Bem, isso é democracia. Eu acho e eu defendo que a gente tem que discutir com os nossos colegas. Né? Eu, por exemplo, quando fui ser direção do Andes, quando me indicaram para ser presidente, eu fui discutir com o meu departamento. O meu departamento não tem nenhuma inserção no sentido de ter determinação no sindicato, mas eu acho respeitoso com os meus colegas. Eu falar com eles, olha, estão me indicando para presidente desse sindicato. O que vocês acham? Entende? Então, eu acho que a gente tem que discutir nos coletivos e na base. Então, só colocar no outro a responsabilidade me parece que é desconsiderar isso tudo. Olha, um processo que a gente vive de desmobilização na última quadra histórica. Um processo de renovação da nossa categoria docente em todas as universidades de professores que não têm trajetória de organização coletiva. Isso não é responsabilidade da direção do Andes ou das outras entidades sindicais. Isso é responsabilidade do nosso processo histórico, de 20 anos de ditadura militar, de 13 anos de conciliação de classe, de neoliberalismo e depois de extrema-direita. Nós vamos demorar 50 anos para reconstruir isso. O caminho mais fácil é culpar as direções. O caminho mais difícil é entender a complexidade e tentar mobilizar a nossa base. Então, eu entendo que há direção burocratizada. Não entendo que no Andes é isso. Aí eu tenho total desacordo.
né? Eu acho que o antes não é isso. Tanto não é que nós vivemos uma renovação, não no nome, mas uma renovação profunda dos quadros do Antissindicato Nacional. Vamos olhar aí as chapas que vão vir para a direção, para concorrer à direção, e a gente vai ver isso. Aonde tem chapa com professores novos, recém-ingressos, militando há pouco tempo. Então, acho que tem isso, assim. Acho que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Acho que a burocracia é aquela burocracia que coloca o sindicato a serviço de um governo. Isso o Andes nunca fez. As nossas seções sindicais não fazem, com erros e acertos, a não ser quando são tomadas pela direita, né? Então, eu acho que a gente tem discordância entre nós, não tem problema discordar, a vida é isso, né? Então, enfim. Elson, eu acho que o debate do bacharelado não é minha área, tá? Eu sou do serviço social, então pode ser que eu fale besteira aqui, mas eu acho que o debate do bacharelado, da licenciatura, ele está muito ligado ao projeto de formação que foi se esvaziando, que tem a ver com o debate da contrarreforma do ensino médio, né? Para que formar pessoas, né? Se, inclusive, algumas disciplinas são retiradas do currículo. Então, eu acho que há um esvaziamento das licenciaturas também. Há uma desqualificação desse processo. Eu vejo aqui, por exemplo, a Faculdade de Educação, que tem 12 licenciaturas, sei lá quantas, é um mundo, né, de licenciaturas, como que eles... Como que pode? Eu sempre falo assim, como é que pode alguém se formar professor e não ter passado pela escola? Eu não entendo. Como estágio, por exemplo. Esse é um debate que a gente fez no serviço social no período da pandemia. No meu departamento, a gente suspendeu o estágio. Não é possível para nós formar assistente social que não passou pelo estágio presencial. Porque senão a gente desconsidera essa dimensão da formação. E a gente dá uma sobre-responsabilidade à sala de aula. Como se a sala... Aí a gente mesmo quebra o tripé do ensino, pesquisa e extensão. A gente quebra o tripé das distintas dimensões da formação, né? Então, eu acho que tem a ver com esse processo de esvaziamento mesmo, que passa pela ideia de que as licenciaturas podem ser na iniciativa privada, não precisa estar na universidade pública, como já falaram dos governos anteriores, né? Uma ideia de que esse projeto de refuncionalização da universidade pública, e aí tem a ver com também o debate acho que foi o Renan que trouxe, né? O que vai ser de universidades como a de vocês, que são muito novas, que nem se estruturaram e já são desestruturadas, né? Já são sucateadas. Acho que se o projeto em curso, que se acelerou nos últimos 6 anos, né? E que hoje nós estamos novamente tentando brecar, continuar avançando, o desenho é de acabar com essas pequenas universidades, entendeu? Extinguir. E vão ficar os grandes centros de excelência, elitistas, brancos, para o qual nem precisa de cota, porque não precisam formar médicos negros. E vão deixar uma parte da formação para a iniciativa privada, para o mercado, que vai ser à distância, que vai ser baratinho, né? Então, acho que o processo de refuncionalização da educação pública superior passa por essa dimensão do projeto do capital e por esse estágio do desenvolvimento capitalista, né? Que eu acho que a gente vai ter que... Vai acontecer? Eu não sou determinista. Eu acho que depende do movimento que nós seremos capazes de fazer. Vamos nos mobilizar para barrar esse projeto de refuncionalização? Depende do nosso grau de mobilização. E aí é um pouco retomar a mobilização, retomar as atividades, retomar debates, né, que ficaram um pouco aí suspensos ou em modalidades distintas nesse período da pandemia. Sem negar a possibilidade da mediação da tecnologia naquilo que ela trouxe para nos agregar, porque não é um discurso antitécnica, gente, muito pelo contrário, isso é uma besteira, né? Não é um discurso antitécnica, é um discurso de deixar a tecnologia no lugar dela, né? Entendendo que a formação, nas suas múltiplas dimensões, não só a formação profissional, mas a gente se forma assim também, né? Nós todos estamos
em constante processo de formação, o presencial é insubstituível, né? O olho no olho é insubstituível. Então, um pouco como que a gente vai lidando com isso. É isso. Obrigado, Eblin. Não tem mais inscritos aqui, estava aberto a inscrição, ninguém fez. Caso alguém queira fazer ainda, se não, a gente finaliza essa primeira parte. Sandra? Tem uma pergunta no chat, Osmar. Era isso que eu ia propor, Osmar, fazer uma síntese aí do chat e colocar para a Eblin, que foram colocadas questões importantes aí no chat também. Sandra, quer fazer isso? Posso sim. Não sei quem é Vozes da Filosofia? É o Claudinei, né? Claudinei? O Claudinei fala que a mentalidade empresarial e mercantil invadiu a universidade e a mente de boa parte dos professores, e não é à toa que muitos cursos universitários já suprimiram nos seus currículos as disciplinas de caráter crítico, formativo e reflexivo, sobretudo disciplinas das ciências humanas e da filosofia. Precisamos entender que formar ou adestrar mão de obra para atender às demandas do capital não pode ser a razão de ser ou finalidade maior da universidade. Depois também o Claudinei pergunta para a professora a despolitização da educação superior e da educação básica, isto é, a carência de formação política de alunos e professores não constitui um obstáculo ideológico que precisamos remover se quisermos qualificar e potencializar a luta política por uma educação humana e emancipatória? E o André Castro comenta que, concordo, nosso estatuto e regimento não são compatíveis com uma universidade. Não temos os mesmos problemas de outras universidades, porque, infelizmente, nós não tornamos uma. Estamos a anos-luz de distância para começarmos a ter problemas de uma universidade consolidada de processo de precarização. Aí alguns comentários gerais. Deixa eu ver se tem mais. A Luciana Paz diz, parece-me fundamental a questão da integração da universidade à comunidade. Isso se realiza, sobretudo, pela extensão. Eblin, você poderia falar um pouco mais sobre o seu trabalho dentro da favela da Maré? Dificuldades e desafios? Encerrou por aí. Então, Claudinei, eu acho que o debate da despolitização, ele tem a ver com algo que eu falei um pouco antes, né? Mas são só análise mesmo. Que é esse processo que a gente vive no país, que tem a ver com o projeto neoliberal de individualização dos sujeitos, né? De esvaziamento de espaços coletivos. E o processo mesmo da nossa particularidade, né, de um país com 20 anos de ditadura, um país colonizado, escravocrata, racista, machista, que vão impactar nesse processo de formação. Com uma educação básica, com muitas questões, né, com baixa qualificação também, uma educação básica pública, né, muito também esvaziada de sentido. Então, eu acho que passa por aí. Nós somos frutos dos nossos processos históricos. Então, como exigir dos estudantes uma politização, se eles passam por escolas que são massacrantes, que não politizam, por suas vezes, os professores passam por formação universitária, que às vezes fazem isso também, né? E eles não têm experiências coletivas. Quais experiências coletivas? Eu, por exemplo, dou disciplina de movimento, uma das disciplinas que eu dou é movimento social. No serviço social, hein? Que está aí na ponta dos cursos críticos, né? Gente, os alunos não conhecem movimento social. Eles nunca participaram de nada coletivo. O que eles participaram de coletivo é a igreja. Hoje, pelo fundamentalismo religioso.
Então, eu acho que isso é uma questão para nós, né? Então, não é só a gente, né? É um processo que a sociedade, nós, enquanto sociedade, estamos vivendo ele. É reconfigurar, é reorganizar, né? É reinventar. Então, acho que eu tenho muito acordo que nós temos que retomar processos de formação política. E que tudo é formação, né? Esse espaço é formação, a assembleia é formação, o comando de mobilização de greve é formação, a paralisação é formação. Sua velha cachorra. Cursos. Eita. Tá sem som, Evelyn. Oi. Então, também é formação. Então, tudo, obrigada, também tudo é formação. Então, acho que a gente tem que investir nisso. Luciana, eu vou falar um pouquinho do descarte. Eu acho que tem que tirar esse cara que está aí entrando, porque eu acho que ele é um desses... Tiraram? Porque senão daqui a pouco vão invadir aqui a sala, com certeza. Eles começam assim. A gente leva até um susto, né, gente? Que horror, né? Vida dura nossa. Então vamos lá. Falar um pouquinho da Maré. Então, eu entrei na Maré em 2000 como assistente social, porque eu tinha uma prioridade, eu já era militante, tinha prioridade de trabalhar no território de favela, né? Então, eu comecei como assistente social e depois fiquei militando na Maré, e me tornei professora em 2008, e aí depois, quando eu me doutorei, a minha dissertação de mestrado e meu doutorado é todo sobre a Maré. E aí, então, eu passei a botar a minha extensão e minha pesquisa para a Maré. Fiquei, no tempo que eu estava no Andes, eu fiquei fora da Maré, né? Porque não conseguia nem ficar em casa, que dirá na Maré. E agora eu retornei com as minhas atividades lá. Eu sou daquelas defensoras de que a extensão tem que ter um outro lugar na formação profissional e nos nossos currículos. É uma pena que isso está sendo feito de forma autoritária com a curricularização da extensão, porque é uma desqualificação, inclusive, daquilo que a gente defende, que é a extensão, de fato, que não é uma extensão mercadoria, né? Uma extensão que não é uma venda de serviço, mas é uma extensão que vai dialogar com as demandas da comunidade, das diferentes comunidades. No Rio é a periferia, são as favelas, em outros lugares vão ser os ribeirinhos, em outros lugares os povos indígenas, de maneira que a gente, não é que a gente vai levar alguma coisa, né, mas é que a gente vai aprender, sobretudo, com a diversidade, a multiplicidade e o potencial que são as periferias e que são esses outros espaços, né? Eu acho que essa é uma dimensão que a gente debate pouco. A extensão é feita por poucos professores ainda, é feita de uma maneira acessória, pouco valorizada, e muitas universidades sequer contam na carga horária dos professores. Então, é aquela coisa assim do professor militante que quer fazer extensão. Acho que tem que ter um outro lugar, né? De fato, um lugar de tripé de formação. Hoje eu faço diferentes atividades na Maré, levo estudante, faço curso de formação, faço o que eles demandam. Evelyn, a gente quer que você faça isso, eu faço. Então, eu não vou lá com o meu projeto pronto. Eu vou lá ouvir o que eles querem. Tem alguém pedindo para participar, mas eu nem não sei se você... eu vou lá fazer um pouco o que eles demandam, e um pouco assim que a gente vai fazendo. Acho fundamental essa relação nossa com o entorno. Porque mesmo a extensão possibilita que mesmo aqueles segmentos da classe trabalhadora que não estão hoje na universidade, que eles possam trocar com a universidade. Então, eu acho muito importante essa dimensão, né? E também não podia, nesse momento, deixar de falar, né? A Maré, eu conheci a Marielle menina, né? Antes de entrar, ontem fez 5 anos do assassinato dela, antes dela entrar na universidade. A Marielle é a expressão desse movimento coletivo, de pré-vestibular comunitário, de organização comunitária. A Marielle e tantas outras
que conseguiram romper com o ciclo que o capital impõe às classes populares, né, de uma forma coletiva. Então, acho que nós temos que nos desafiar à extensão e aos espaços que talvez não sejam tão confortáveis para nós que estamos na universidade, mas a gente tem que se desafiar a estar nesses espaços. Não para estudar esses espaços, né, mas para interagir, construir com esses territórios e com seus sujeitos. Eu acho que estão tentando invadir a reunião, não estão? Desculpa, eu já vou ficando nervosa, porque eu já passei por uma situação dessas que eu achei horrível. Mas, enfim, vou parar de falar. Sim, estão tentando aqui invadir. Como nós encerramos os questionamentos, e aí eu queria pedir desculpa à professora Eblin, né, por essa invasão e por esta ofensa, e principalmente uma ofensa, né, às mulheres, né, como são esses canalhas, né, e aqui todo o repúdio da direção da Sindunespar e da seção sindical Sindunespar, né, às palavras proferidas à professora Eblin. Por questão de segurança, pessoal, nós não vamos permitir mais ninguém entrar na sala, tá? Então, nós vamos, a não ser que a gente identifique que é um professor da Unespar, a gente permite a entrada na sala. Caso contrário, não. O André Sartori aqui está com a mão levantada. Se ele pudesse identificar no chat, por conta da invasão aí. André? É professor, André? Acho que não está na sala. Então, a gente vai encerrando essa parte da atividade. Pessoal, queria dizer que a gente continua nesse mesmo link para a discussão posterior. Então, em nome da seção sindical, dos docentes da Unespar, quero agradecer imensamente, Eblin, por você ter aceito o convite de estar aqui na manhã de quarta-feira conosco, nesse dia de paralisação na universidade. Foi excelente as tuas colocações. Oi, consegui, é que eu estava tendo um delayzinho aqui, desculpe. Desculpe, eu sou o professor André Sapuri, sou professor do curso de dança. Eu só queria fazer um comentário aqui. Tá, então vamos lá. Eu tô bem descabelado aqui, mas não sei se vai aparecer minha cara aqui na câmera. Enfim, cara inchada, mas queria comentar só o que a professora Eblin falou sobre a questão da extensão e a importância da politização pelo processo de extensão. Eu estou agora desenvolvendo um projeto que envolve as milícias, né, fala sobre milícias no campo da dança, né, que fala sobre o Esquadrão Lecoq, né, basicamente, né, e se chama o Baile do Cara de Cavalo, vai ser um trabalho sobre dança e que a gente vai discutir as questões de milícia, né, e que, claro, tem a ver com a questão da Marielle, né, com certeza tem tudo a ver com a questão da Marielle. Mas eu queria falar sobre essa ação política nas periferias, né, como uma coisa importante da gente desenvolver e que a gente se envolver enquanto trabalho de base, né, que é uma questão importante. E a segunda coisa é a gente entender um momento político importante que a gente está vivendo, que é assim, a gente passou por 2 anos de pandemia, né, 2 a 3 anos aí de pandemia. Na verdade, nós não saímos da pandemia, mas ela só arrefeceu e as pessoas tomaram as vacinas e a custa de muito né, de enfrentar muito anticiência, enfrentar muito né, discurso mentiroso, fake news, etc., né? Mas o isolamento social gerou, e eu tenho percebido isso agora no início de 23, nos encontros que a gente teve na Unespar, nos encontros que eu tenho tido com outras pessoas, um desejo das pessoas estarem juntas, e um desejo, talvez uma necessidade, uma falta que as pessoas sentiram, de poder fazer coisas juntas. E eu acho que esse é um momento muito propício para a gente aproveitar e fortalecer as instituições que têm caráter coletivo, como sindicatos, né, e outras práticas coletivas. É a hora da gente
aproveitar esse sentimento, esse afeto que está pungente nas pessoas para trazer as pessoas mesmo, né? Vem, vamos se organizar porque nós precisamos, porque ficou claro, né, que essa política neoliberal aí evitou a compra de vacina, esse discurso neoliberal prometeu mais trabalho com menos direitos e, no fim das contas, não ofereceu nem trabalho nem direito, né? As mentiras estão aparecendo aí, né? Toda a história da revolução, da luta no Chile, né? Que era considerado o símbolo neoliberal, e, de repente, você tem idosos se matando ou morrendo à míngua porque não tem previdência, né? Então, é hora da gente começar a pontuar essas questões e aproveitar o fluxo do momento para tentar aproximar as pessoas. É mais assim, falo não só para a professora Evelyn, mas para todos nós, né? Porque para todos, todas e todos aqui, né? Para que a gente realmente, sim, use os afetos a nosso favor, né? Trabalhe também com os afetos e use os afetos para aquilo que nos dá essa capacidade de nos unir. É isso, e agradeço, professora Evelyn, por ter aceitado, né, o Osmar também por ter aceitado a minha inscrição, mesmo que meio atrasada aí, mas muito obrigado. Então, passa a palavra para Evelyn, ou Eblin, né? Agora até eu fiquei confuso. Eblin. E aí você faz o comentário das considerações do André e as tuas considerações finais. Não, então, tem muito acordo com o que o André falou. André, vamos trocar depois. Me interessei já pela sua pesquisa. Enfim, se quiser, pega o meu contato com o Osmar, que a gente troca. Acho que a gente tem um desafio aí de nós que fazemos extensão em comunidades, que fazemos esse debate, de nos articularmos, inclusive nacionalmente, para dar força e visibilidade, né, para colocar a extensão em outro lugar dentro das universidades, né, que não seja esse que os mercantilistas querem, que é vender serviço, vender cursinho, né? E nem algo banalizado, desqualificado, porque é para a comunidade, né? Porque esse também é uma outra lógica que às vezes permeia, né? Então, acho que é fundamental isso, reafirmar e construir esses espaços. Pessoal, só quero agradecer, super agradecer o convite, falar que eu estou sempre à disposição, é sempre bom estar dialogando, parabenizar vocês pela paralisação, desejar força e firmeza aí na luta, né, e que a gente siga junto nas lutas aí para reconstruir as nossas universidades, né? O que passa necessariamente pela nossa carreira docente, pela recomposição salarial, pelas condições de trabalho, né, pela estruturação das nossas universidades, e eu vou dizer, também por uma política de permanência, de acesso e permanência, que transforme as nossas universidades em universidades de fato populares, né? Eu acho que essa tem que ser uma briga nossa de forma intransigente, né? Não só pela manutenção da lei de cotas, como pelo aperfeiçoamento da lei e pela política de assistência estudantil. Não dá para a gente achar que os estudantes de origem popular vão entrar na universidade e vão conseguir se manter sem uma política adequada. E se a gente defende uma universidade que não seja elitista, a gente tem que defender as condições para esses estudantes estarem na universidade, né? Então, acho que essa é uma boa briga para nós também. É isso. Osmar, muito, muito obrigada pelo convite. Força aí para vocês nesse dia todo de luta que vocês têm aí. Obrigado, Eblin, mais uma vez. E até mais, tá? Tchau, tchau, gente. Vou sair. Beijo.